Afra? Eu sou casada, tenho um filho de 3 aninhos, sou formada em design de interiores e agora estou no ramo das unhas há 6 meses. Eu sempre gostei das unhas, esmaltes, esse universo de unhas, mas como cliente, né? Eu sempre roí unha desde criança e uso alongamento e faço esses procedimentos, né, estéticos nas unhas já há uns 15 anos. Então já é um universo familiar, né? E sempre gostei, mas como um hobby, de fazer a própria unha, pintar. Sempre fui apaixonada por esmalte, sempre tive muito esmalte em casa. E eu brinco com meu marido que eu sempre dizia, quero ter um nicho assim no meu closet cheio de esmaltes. E isso acabou que veio pra minha realidade agora nesse universo das unhas, né? Mas não me via trabalhando com isso. E você mesma, às vezes, se aventurava em dar uma arrumadinha nas suas unhas? Sim, fazia quando precisava, numa emergência, ou de irmã, de mãe. Sempre tava metida querendo fazer alguma coisa. Por quanto tempo você atuou como designer de interiores? 16 anos. E durante todos esses anos, você nunca tinha olhado para as unhas como a possibilidade de um negócio? Não. De um negócio rentável, não. Eu via como algo né? Eu tinha o poder da palavra, né? Eu sempre falava, se nada der certo, eu vou virar manicure, porque é uma coisa que eu sei fazer. Tinha aquela mentalidade de emergência, né? Minha emergência eu sei fazer unha. No caso, assim, é um dinheiro rápido. É um dinheiro rápido, mas não visualizava em algo rentável, que eu vou me dedicar e vou ter um retorno, né? Aquela mentalidade de, meu Deus, vou ter que me matar pra conseguir ter um volume. No design, isso era mais atingível, né? Na minha cabeça. Sim. Na época. E quando foi que você começou a olhar para esse segmento com uma vontade de pensar, por que não tornar isso uma profissão? Quando eu comecei a fazer alongamento de fibra, fazer as minhas unhas alongadas com fibra, isso foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 2 anos, eu percebi que era um mercado que já se tinha um valor agregado maior. Né? Pelo valor do alongamento, pela importância que ele tomava na vida da pessoa, de sempre ter essa manutenção, né? De você estar vindo. Então, a pessoa que eu fazia unha, eu percebia que ela cresceu, montou um negócio, escalonou, colocou pessoas trabalhando pra ela. Eu falei, legal, já é uma visão empreendedora. Existe um nicho empreendedor aí. Existe um nicho, é algo que eu gosto, mas eu já estava seguindo na minha profissão. E quando foi ano passado que veio a questão de filho pequeno e flexibilidade de horário, falei, não, eu acho que aqui eu tenho um campo que eu consigo me desenvolver com mais flexibilidade, de realmente traçar um negócio pra mim, diferente do trabalhar para, né? Sim. Então, foi aí nessa questão mais vinculado ao meu filho, dessa flexibilidade que eu visualizei uma possibilidade que poderia ser mais trabalhada, né? E aí foi onde eu decidi mudar de segmento. Tentando total. Unir a possibilidade de você dar mais atenção para ele, ter horários mais flexíveis, mas ao mesmo tempo se enveredar para algo que você hoje vê que pode ser escalável. Claro. Não é uma coisa assim, eu vou começar, claro, eu tenho que aprender, mas futuramente eu posso montar também uma estrutura, contratar pessoas, aumentar, fazer parceria, me especializar, ministrar cursos, e aí a coisa vai se construindo de uma forma maior. Sim, e vai se criando uma base, assim, de propósito, né, de ajudar outras pessoas, de ensinar, você sente uma outra utilidade, né? Sim. É um outro mundo, assim, um outro universo. Quando foi que você decidiu sair do esmalte tradicional para fibra? Foi porque as unhas eram ruídas ou porque o alongamento te chamava atenção? Eu vim pra fibra por conta do alongamento e de ter a unha roída. Tá. Eu já tinha utilizado postiça, outras, mas não tinha a mesma durabilidade. E quando eu conheci a fibra, eu percebia que mesmo eu tendo aquele hábito de colocar na boca, né? Passar um pouquinho o dente no cantinho. Você dá aquela trincada, mas assim, não cai a unha, tem uma durabilidade, né? É claro, exige uma manutenção mais frequente, tem um investimento, mas como eu trabalhava numa área de atendimento ao público, né? E no qual a mão precisa estar sempre bonita? Exato, e assim, um padrão de cliente eu tava ali toda hora com notebook, mostrando acabamento de tecido, daí você passa a mão, então você precisa estar com as unhas bonitas, né? Sim. E aí foi onde eu fixei na fibra e não tirava, assim. E depois, quando eu conheci o esmalte em gel... Que foi depois do alongamento. Foi depois do alongamento, porque até então eu fazia alongamento e esmaltação normal. Sim. Quando eu conheci em gel, aí esquece, né? Aí você não quer mais saber do outro, porque tem durabilidade, o brilho é outro, você sai seco, não borra. A agilidade, né, da correria é outra coisa. Tanto é que hoje eu comecei, foi em janeiro eu decidi pedir a conta do trabalho, saí, montei o estúdio na minha casa, né? Sim. Numa área de sacada que eu fechei. E tinha, né, os esmaltes normais, já comecei a comprar os esmaltes em gel, né, montei uma estrutura assim mais rápida
E hoje eu já penso, eu atendi minha primeira cliente em fevereiro. A gente tá em junho. Fazem de 2023 meses, isso. né? Então aí 5 meses, vamos dizer que deu, eu já tenho vontade de nem trabalhar mais com o esmalte normal. Com porque certeza. não vale a pena. Nem pra mim, nem pra cliente, né? Porque você não tem um valor agregado e o que você entrega pra cliente é outro trabalho. Não tem como dizer que é a mesma coisa, porque não é, né? Então, o meu foco, assim, ele já vem direcionado pro gel, né? Sim. Independente. E vamos entender, quando você conheceu o esmalte em gel, você conheceu ele já para finalizar o alongamento ou você também sabia que ele poderia estar sendo aplicado na unha natural? Só no alongamento. Você consegue entender que às vezes o profissional deixa de propagar e a cliente já está ali na frente dele? Porque tudo bem que você estava com alongamento, mas você poderia ter a irmã do seu esposo, a mãe, você tem pé, poderia fazer esmaltação de gel no pé. Eu não sabia, fui saber lá na frente. A sua mãe, amigas em comum. Às vezes a cliente vai te procurar para fazer uma técnica, mas não custa você propagar as possibilidades daquela técnica para ela. Por exemplo, hoje, alongamentos na fibra de vidro. É o que você consumia. Mas vamos entender que você não roesse as unhas. E que passado 3, 4, 5 meses, as suas unhas naturais já estavam longas. Você entende que você poderia ter eliminado o alongamento e ter feito uma lente, uma blindagem, um alinhamento com o gel em cima da sua unha? É o mesmo gel. A pessoa tem já na gaveta dela, tem na bancada. Ela nem precisa comprar outro material. Mas às vezes ela deixa de incrementar a venda ali para cliente, abrir novas possibilidades, porque a comunicação no momento de venda não é feita. E agora eu vou pegar o gancho. Lá no design de interiores, você sabe o quanto isso é importante. Porque você está fechando o ambiente, você precisa pensar em tudo, como você acabou de falar agora. O acabamento do tecido, o piso, o papel de parede, o tamanho da peça que vai no ambiente, né? O puxador, são pequenos detalhes que formam um contexto. Então, agora que você já tem essa visão, você sabe o quão é importante a sua cliente hoje saber a possibilidade de técnicas que você tem no espaço. Sim. E também da profissional conhecer a cliente, né? Conhecer a rotina da cliente, a ficha de anamnese, que é algo que eu, como cliente, hoje vou fazer 35 anos. Eu faço unha em salão, sei lá, desde uns 15, menos até. Vamos botar 20 anos, Sim. Eu nunca fiz uma ficha de anamnese. Nos locais que eu fui, nunca ninguém me perguntou. Isso é se eu muito tinha diabetes, importante. se eu tinha alguma questão, uma alergia, nunca. Então, a primeira vez que eu me deparei com essa ficha que foi aqui, hoje eu sei da importância que ela tem. E isso, não, mas isso só vai ser algo físico, de alergia, de coisa. Não. A venda vem aí também. Exatamente. Que é o que você falou, de repente você consegue proporcionar para cliente um custo-benefício melhor. E vai que o sonho dela é ter a unha natural longa. Você vai passar a vida inteira alongando a unha dela. De repente vai chegar alguém e vai dizer, olha, vamos fazer um protocolo. 3 meses a tua unha vai ficar longa. Você vai ter que fazer o quê? Perder a cliente. Óbvio. Ai, meu Deus, mas ela nunca me falou. Mas aí talvez você não fez a pergunta pra ela, que é o que você acabou de dizer, né? Então, se você não tem as informações básicas da sua cliente numa ficha de anamnese, como você vai fazer um informativo para essa cliente? Como você vai explicar para ela? Olha, e a gente sabe que no momento de ansiedade pode ser que você coloque na boca, dê um trincadinho e tal, mas aí eu preciso que você antecipe a sua vinda, não é nem para antecipar a manutenção, mas de repente para arrumar aquela unha que trincou, porque nós não podemos ter porta de entrada para criar água, entrar água e ficar ali promovendo umidade. Aquela água da piscina tem produtos que corroem, porque o cloro é um corrosivo. Eu também recebo relato das pessoas me dizendo assim, a clientela hoje evaporou. As minhas clientes estão dispersando. Eu estou tendo muita dificuldade de reter clientes, porque eu faço um movimento, a cliente fica sabendo do meu trabalho, vem por curiosidade, mas eu não consigo segurar, reter, fidelizar aquela cliente. Então, realmente, para uma cliente hoje que tem a informação no telefone dela a todo momento, para ela decidir ficar com você, principalmente quando se trata de alongamento, que tem um ticket um pouquinho mais alto, considerado técnicas mais tradicionais, a cliente precisa encontrar o diferencial. Como você vê isso hoje? Eu tenho uma mentalidade já que veio, né, se construindo pela minha profissão anterior, mas eu acredito muito que as pessoas pagam a experiência. Elas pagam o produto como consequência. Como assim, Franciele? Então a unha não é o principal. É também, porém, existe um contexto antes e durante e depois, né? Que não se mantém única e exclusivamente pela unha em si. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que a experiência que você proporciona para o cliente, ela é importantíssima. Até mesmo porque tem muita... É um mercado que não só como o das unhas, os outros também
vários, né? Corretor, tem milhares. Manicure, cada esquina tem uma. Então, eu acho que realmente, se você consegue criar um processo, né, de técnica, de procedimento mesmo, e da individualidade da cliente que você começa nessa ficha, aí, claro, aí você tem um ambiente, aí você tem um cheirinho, daí você tem um sonzinho, aí você tem um cafezinho, todos esses detalhes. Essa informação diferenciada, como, por exemplo, a anamnese, porque Exato. você falou que desde os 15 anos frequenta salão, há 3 anos faz alongamentos e nunca ninguém fez uma anamnese, uma avaliação com você? Aí você pensa, a cliente chegando ali acostumada a essa rotina de salão, né? Que ela entra e sai. Aí você senta, você pega uma ficha, você começa a pegar dados. A pessoa já vai dizer, opa, qual que é a sensação? Tá se preocupando comigo, tá se importando. Não sou mais uma que sentou, pintou, enrolou acetona, palito, mandou tchau, até a próxima. Exato. É outra coisa, não é? É como você falou no início, não é mais do mesmo. A fibra me chamou a atenção pela naturalidade. Dava um aspecto, é a minha unha, né? Mesmo quando não tava com esmalte, porque eu iniciei na esmaltação tradicional. Então, existiam momentos que eu removia o esmalte e ficava com ela natural, né? Lá não tinha ainda os géis de tons nude, era o gel normal, né? Básico. Mas perceba que eu tinha uma profissional que eu fazia a fibra e tinha a minha profissional de anos que eu voltava a fazer a cutícula e pintar durante a semana e fazer o pé. Então, eu ficava nessa... E isso era no mesmo espaço ou espaços diferentes? Espaços de empresas diferentes. Eu vim de anos fazendo mão normal, pé normal. Até já fiz eu tinha feito algumas técnicas de alongamento. Não me lembro agora se era porcelana, o que era, não lembro. Mas quando eu conheci a fibra dessa outra profissional, ela era mais fininha, era natural. Eu falei, não, é isso que eu quero. Então eu fiz, e daí como não era esmalte em gel, durante a semana eu ia uma vez na semana fazer a esmaltação normal, tirar a cutícula, e depois voltava lá fazer a manutenção. Então eu ia em 2 empresas diferentes, né? Isso sempre me chamou a atenção na fibra, a naturalidade e a durabilidade dela, né? Agora, um ponto de pensar, vou tirar, não tinha. Porque como a minha unha, eu não conseguia fazer ela crescer, eu não queria saber de outra coisa, senão Era um ciclo infinito. Era um ciclo infinito. Se você roer, você aplicava de novo. Se quebrar, você aplicava novamente. Já chegou vezes de eu chegar pra fazer uma manutenção com 7 unhas e 100. Bota o alongamento de novo. Porque eu precisava trabalhar maquiada, bem vestida e com as unhas bonitas, e então era isso que eu fazia, né? A mesma coisa do que cortar um cabelo, pintar um cabelo. Era sempre aquilo já era parte da rotina, né? Eu tenho uma curiosidade, quando você falou pra mim que eram espaços diferentes. Hoje, depois da gente ter feito a nossa parte de finanças do curso, você entende que ali era um custo muito maior pra você. E eu não estou falando de pagar a segunda profissional que tinha a técnica de cutícula e esmaltação. Não, é tempo, combustível, trajeto, estaciona, não estaciona. E por que você não fazia no espaço que você aplicava a fibra? A profissional não tinha esse serviço para oferecer ou você não se encantava por essa parte? É porque no local que eu fazia a fibra inicialmente, ela só fazia alongamentos. Então, era uma pessoa que trabalhava em um espaço, Sim. Cresceu muito fazendo alongamento, abriu o próprio espaço, mas era exclusivo. Então, era alongamento e tanto é que eu acho que nem fazia pé nesse espaço. Hoje, depois que escalonou, que cresceu, aí tem vários outros serviços. Mas no começo, não. E aí, eu fazia como daí eu fazia o pé. Na outra, eu ia fazer o pé, o esmalte já tava saindo, tinha cutícula, eu já emendava e fazia a mão de novo. Mas agora, pelas contas, você entende que não é vantagem para você o esmalte tradicional. Não, jamais. E aí, comparando, ela lá atrás já tinha essa visão e ela já cortou. Já focou. Mas assim, não é viável. Tanto é que hoje eu mudei a minha tabela, eu cobro R$20 a menos pra fazer com esmaltação normal. Até faço, mas assim, mão com esmaltação normal, que ela pague 80, é 60 normal. Vale a pena pela entrega da técnica? Se ela raciocinar um pouquinho, ela vai ver que não vale. Não. Mas eu não quero que ela queira, porque realmente não é essa a ideia. Eu sei que a unha dela vai ter mais visibilidade aonde ela for e tudo, se ela tá com uma técnica de esmaltação em gel. Sim. Do que uma unha normal, né? E você, durante esses 3 anos, teve algum tempo que você disse assim, esse processo está danificando as minhas unhas? Não, porque como eu já fazia anos, e assim, eu sou muito de fuçar e ler, né? Se você entrar na internet e fazer uma pesquisa aí de 1 hora, você vai ver que esse negócio de, eu tenho que deixar a unha respirar não existe, que a unha vai ficar fraca por conta de ter alguma coisa em cima não é verdade, né? Isso eu sabia. Então, das vezes que eu
deixei a minha unha um tanto quanto fragilizada, foi porque eu roí. Roendo mesmo. Eu roí, eu mordi, eu arranquei no dente, aí claro. Aí solta o gel com a camada superior da lâmina. Você vai deixar a tua unha fina. Mas eu sei que removendo certo não tem como isso acontecer, né? Não, tá, então até aqui nós falamos sobre tudo do que aconteceu com a Fran enquanto cliente. Agora vamos entender o momento da Fran enquanto uma profissional de outra área que estava olhando pra essa como um negócio. Qual foi o momento que isso aconteceu? Sabe aquele eureka? Aquela chave da virada? Porque tem que ter um motivo pelo qual, né? Você pode contar isso pra gente? Como foi? Essa virada foi no fim do ano, quando eu pedi a conta do meu trabalho, que eu tava me vendo trabalhando de segunda a sábado, sem um tempo de qualidade com o meu filho pequeno, porque aí era sábado à tarde que eu tinha livre, tinha as responsabilidades da casa, me sobrava o domingo. E a questão financeira, eu comecei a colocar no papel. Tá, mas e se iniciou, preciso de algo flexível? O que eu posso fazer? Aí sempre as unhas vinham, né? Ai, nossa, aquele papo, né? Se não der certo, eu vou virar manicure. E eu falei, gente, mas e se eu fizer alguma coisa por conta? E aí veio o pensamento da questão das unhas. Eu já tinha uma curiosidade de fazer curso de alongamento. Já tinha me passado por hobby. Vou fazer porque eu quero saber como é. Tanto é que... Nem que seja pra fazer a minha no momento em que eu estiver apertada e não puder ir lá no espaço. Eu já tinha motor, eu tinha uma cabine. Que você foi comprando aleatório? Eu comprei no Mercado Livre, porque quando dava BO, eu... Dava um truque ali. Dava um jeito. Mas assim, por conta própria. E tanto é que a menina que fazia a minha unha fala, pelo amor de Deus, tu ter um motor e uma cabine em casa é o fim, porque, né, o risco de você fazer uma... Que cliente é essa, gente? É enorme, mas enfim. E aí, eu falei, eu vou fazer esse curso pra ver, né? Porque eu vendo há anos, não era uma coisa que me parecia, gente, eu achava que eu já ia ter uma facilidade. Falei, não, eu vou dar conta de fazer esse negócio. E aí, falei com meu marido, falei, eu vou fazer. Ele, não, faz isso mesmo, você dedica um negócio pra ti. E aí, eu falei, quer saber? Eu sou muito de decidir, vai, porque se ficar pensando muito, você, né, cria N possibilidades. Pedi a conta, falei, não, ainda mais, eu vou fazer algo por conta própria. E aí já bolei na minha cabeça uma ideia, e eu nunca pensei em trabalhar em um salão, por exemplo. Sim. Porque assim, quando me questionaram, mas por que você não começa num salão, fazer a tua carteira, né, já tem ali... eu me vi um pouco limitada, porque aí eu ia entrar na mesma situação que eu já estava, batendo cartão de horário, sem flexibilidade de criar algo, né? Então eu falei, não, eu vou começar por conta própria. As amigas, né, fazendo aquele marketing e tal. E aí eu me joguei. Fiz o curso, comprei as coisas, simplesmente comecei. Agora, se eu pegar pra ti o meu relatório que eu fiz lá, primeiro mês que eu atendi, fevereiro, março, abril, maio, que fechou agora, sim, teve uma crescente em todos. Eu fiz essa visualização. Sim. No meu primeiro mês, eu tirei um salário fixo do comércio. No primeiro mês. Então já me valeu o básico. Eu preciso de uma coisa garantida. O garantido já tava. Exatamente. E o outro você vai correndo atrás, né? Então, eu acho que tem que ter um se lançar, assim, um ir sem medo, né? E aí a coisa vai acontecendo. Como foi você entender como iria funcionar o seu curso de fibra? Você entendia que um cronograma poderia ser mais aberto, mais abrangente? Ou no primeiro momento você pensou que aquele cronograma sequinho ali era aquilo? Então, quando eu fiz o curso de fibra, ela até falou assim, bom, você tem uma noção básica, né, de manicure? Eu falei, tenho uma noção ótima, Todo mundo falou isso. Eu sou uma manicure pronta. E aí, beleza, fiz o curso. Só que no decorrer, comecei a atender, eu comecei a observar que tinham coisas que eu precisava entender melhor, né? Fiz um curso de manicure e pedicure online. Pensei, não, é técnica superficial. Fiz o curso, tal, ok. Só que aí... Agregou, porque eu acredito que sempre agrega. Sim, é um conhecimento e tal. Só que pro que eu queria entregar, precisava algo a mais. E eu sou muito perfeccionista. Aí eu vi as fotos das gringas no Instagram, não tava ficando igual. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Porque aquela cutícula desenhada com aquele esmalte gel entrando lá dentro e saindo sem pegar em nada, não ficava, né? E no curso de fibra eu sabia que dava pra fazer, obviamente, a esmaltação natural, que dava pra fazer a blindagem e tal, isso eu sabia. Comecei a fazer. E aí eu falei, não, essa cutícula tradicional, ela não entrega o que eu preciso, o que eu quero. Porque se eu tô pensando em criar uma experiência pro cliente e fazer algo realmente de excelência, algo além, eu preciso entregar o melhor, porque daí vem a questão, tem que ter a técnica top,
E aí você faz a experiência. Não tem como você fazer toda uma experiência, um espaço bonito, um café, um cappuccino, um cheirinho, dar brinde, não sei o que. Se a cliente não tá se satisfeita, ela não tá saindo com aquilo perfeito, também não casa, entra, né? E aí foi aonde nós já conversávamos há um tempo, né? E, o curso e tal. Eu sempre falava com meu marido, ali é algo além. Sabia que era algo além. Porque engloba, como você falou, não é só o fazer, é o contexto de tudo, né? De todo é um negócio. É um negócio. Não é uma mão de obra, ordem de serviço. Não é o que a gente quer, né? É um negócio. E como eu já olhava pra minha empresa como um negócio, eu já comecei a atender a primeira cliente com uma conta no Instagram, com uma logo, que eu já tinha feito lá no Canva, porque é gratuito, só não faz desculpa quem não quer. Porque o Canva é um programa muito fácil de mexer, não precisa abre com o seu e-mail, né? Antigamente era no Photoshop, um programa. Agora o Canva é modelo pronto, gente, é editável, você entra lá, muda o nome. E quem não sabe, vai no YouTube e fala, como é que eu faço isso no Canva? Tem 10 mil vídeos ensinando. Você não precisa ter uma máquina, um computador de edição pra fazer isso, porque faz no celular. Não precisa, né? Então, assim, as ferramentas que a gente tem hoje pra desenvolver um negócio é muito fácil, né? Tá na mão ali, mas, claro, demanda de uma energia de você fazer, mas voltando ali a questão, eu já comecei, então, com o Instagram, com a logo, porque eu já tinha tudo isso do quê? Da minha profissão anterior, então já veio meio que agregando, Como designer, você sabe que essa parte visual é extremamente importante. Muito importante, então aí eu já fiz isso, só que daí quando chegou na questão do trabalho, de unhas diferentes, porque eu sabia muito bem a minha unha, a da minha mãe e tal, mas aí de repente veio uma unha que cresce pra baixo, aí de repente veio uma unha que cresce pra cima, coisas assim, tu diz, gente do céu, de onde é que saiu isso, né? E a questão também do alongamento ali, do curso de fibra, ele é meio que uma especialização, digamos assim, de um universo que você já domina. Que veio a questão do motor, né? Que a gente falou, meu Deus, o motor gira para os dois lados. Que pra mim, como eu fazia a mesma manobra sempre e trabalhava em cima do alongamento, vai embora. Só que aí quando você começa a fazer cutícula, você vai ver que se o motor gira para um lado, você tá indo pro que não é pra ir, vai dar coisa diferente, né? Então é esse conhecimento que eu comecei a perceber que tava faltando e foi onde eu falei, não, chega de ficar quebrando cabeça, vou já certo fazer o curso pra pegar essa parte que vai te dar um embasamento pra continuar essa caminhada, né? Mas você, falando sobre o motor, você consegue entender que a parte do motor, o fato de, né, trocar o giro, a posição, ela é tão mais além que isso, que mesmo sendo no alongamento, é extremamente importante nós entendermos. Porque se a gente sequer sabe que ele muda de posição, então, por exemplo, você também não sabia sobre qual velocidade específica deixar para uma remoção, qual velocidade preparar para uma manutenção, qual velocidade fazer a limpeza da região da cutícula. Porque vamos entender que você não foi fazer o curso para a cutícula, foi fazer o curso só de fibra. Mas colocar uma broquinha 720 ou PM 82, 85, enfim, cada uma usa uma ponta, né? E fazer uma limpeza da cutícula, a pessoa ensina. Porque se tiver uma cutícula ali, se tiver uma pele, se tiver uma prega proximal mais aderida na placa, você vai ter problemas no seu alongamento. Então, como que a gente não entra nessa vertente? Por isso é que eu sempre falo para as meninas, essa coisa de você querer fazer um curso das 8 horas da manhã para meio-dia, volta 1 hora para 5h30, 6 horas, não existe. Não tem como. Por quê? Como é que você vai entender os tipos diferentes de aplicação? Não tem como. Depois manutenção, depois remoção. Entenda que a aplicação ela é importantíssima. Mas se eu for te procurar semana que vem, você vai fazer uma aplicação. Nós estamos em junho. Quantas manutenções até o Dia das Crianças em outubro você não vai fazer? Então vamos entender que em julho eu voltei para uma manutenção, agosto, setembro, outubro. Você me aplicou 4 manutenções, fez 4 aplicações de manutenção. E uma só aplicação a semana que vem. Então, se você não souber essas vertentes que você falou, unha convexa que vai extremamente para baixo, côncava que vai para cima, unhas estriadas, porque volta lá na avaliação, pode ter uma alteração hormonal, pode ser de um processo de uma diabetes alterada, algo, né, que venha de encontro a ter promovido essa situação no momento da unha, como é que você vai levar para uma manutenção incrível? Não tem como. E assim, a possibilidade de pigmentar o gel. Porque hoje nós encontramos várias marcas. Então nós conseguimos fazer um apanhado e tem desde X valor até Y valor. Até aí todas nós entendemos. Agora vamos entender que você quer um gel um pouquinho nude. Ou um pouquinho mais branquinho. Ou uma ponta com um pigmento mais amareladinho para transformar aquela naturalidade que todas buscam. Se você for comprar todos esses géis, principalmente no começo, que você tem que comprar tantas coisas, o valor do investimento sai lá na frente. Então se você só tem 2 géis, o gel base,
base e o gel de construção. Todos dois translúcido, mas você aprende essa pigmentação, você entende que sai infinitamente mais em conta, até para que você possa vender mais e com esse financeiro poder investir. Porque eu não falo que você tem que ficar fazendo a colorimetria para sempre, mas pelo menos por um momento, para você encantar, entregar o diferencial para cliente e poder angariar um pouquinho, um valor em cima daquilo. Como você vê isso hoje? Eu tenho essa questão de sempre querer fazer assim o além, né? Então, de início, é claro que eu tinha um suporte, né, familiar e um suporte do meu marido que me deram essa ajuda no começo, que eu sei que muitas não têm. E aí eu fiz isso. Eu fui lá e comprei o que precisava comprar. Mas é um investimento que se eu fosse colocar ali no papel, eu ainda estaria trabalhando para cobrir o valor que foi investido, né? Porque que nem hoje. Eu iniciei com 2 cabines normais. No decorrer dos meses, que você vê rápido que existe melhor, né? Se você quer entregar o melhor, você precisa ter o melhor equipamento. Percebi que precisava da cabine original. Comprei uma, agora quero comprar uma segunda. O motor, iniciei com aquele normal, o porquinho que eles chamam, que me atendia. Mas percebi em 2 meses que poderia existia melhorar. Algo melhor, que eu tava, de repente, o tempo que eu levava fazendo a manutenção não é porque eu não sabia, mas é porque o meu equipamento não me ajudava, né? Muitas desistem, desanimam, eu não sei fazer, mas às vezes é a própria ferramental que não ajuda. Tá ruim, a broca tá ruim, não é a que devia, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A questão dos esmaltes em gel, eu comprei muito esmalte, porque como a minha ideia já era focar no gel, e eu sempre fui a louca do esmalte, foi pra mim um prazer, né? Comprar o máximo de cores possíveis. Hoje eu sei que existe a possibilidade de duplicar, triplicar, quadriplicar as cores fazendo a colorimetria, né? Mas você tem que dar opções pro teu cliente. Exatamente. O cliente é o novo. Ele viu um esmalte que muda de cor, você vai ter que ir atrás do esmalte que muda de cor. Se existir uma Joana lá que tem, você não tem, e aí você ainda não tá entregando um trabalho perfeito, e aí você não tá fazendo experiência nenhuma pro teu cliente, é só entrou, você tá de coque, aquela coisa de salão de manicure, você não vai conseguir manter. E é o que a gente falou, não adianta trazer 50 clientes pra dentro do teu espaço, porque eu atendo 8 clientes por dia. Não é e assim. E aí, é 8 que é a mesma, ou é 8 nova, que daí mês que vem tu não lembra nem o nome das 8 que você atendeu? Porque eu não fazia ficha de anamnese, mas eu pegava o dia do aniversário. Sim. Que isso eu já sabia que é o básico. É mais importante, dia, né? Anota, bota no iCloud e despertar o celular. Eu acho muito importante. Fulana tá de aniversário, entra no Canva, faz uma artezinho do aniversário. A pessoa vai dizer, meu Deus, às vezes poucas pessoas lembraram dela naquele dia. Você lembrou, pô, a Jo me mandou um parabéns, que bacana, né? Vou lá. É assim que você vai mantendo a tua cliente no espaço, né? E como você vê hoje as suas clientes que você já está conquistando, elas entenderem essa possibilidade do seu espaço ser na sua casa? Então, a minha vontade era alugar um top e montar um estúdio, mas precisávamos andar um passinho depois do outro. Então, eu montei na minha casa, num espaço, na sacada, isolei, deixei assim bem legal, na medida do que eu poderia. E elas entendem, assim, pelas fixas que eu já tenho, é um espaço que eu foco num atendimento exclusivo. Então, eu tô atendendo, é a Ana. Então, aquelas horas é dedicado àquela pessoa. Ela vai estar ali, então ela vai ter a privacidade, vai ter toda essa questão da experiência que a gente falou. Eu moro num condomínio, eu vou receber a pessoa lá embaixo quando ela chega, subo, faço atendimento, levo ela lá embaixo. A mesma coisa se fosse numa sala comercial, eu iria fazer o mesmo procedimento. Acho que é possível começar em casa? É possível se queimar no mercado começando em casa também porque você tem que preparar o território. Eu não tenho cachorro pulando no colo da pessoa, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, não gosta, né? Criança pequena eu tenho, porém eu sei que não é ambiente. E aí então, você marca assim, suas clientes no momento que ele está na escola. Me organizo. Foi difícil no começo? Foi, porque assim, horário comercial, no início eu não tinha muitas clientes, todo mundo queria depois das 6, o que eu fazia? Olhava pra agenda, vou organizar, eu tenho a minha mãe que mora próxima, então combino com ela, o Lucas nunca tá no estúdio quando eu tô atendendo. Sim. Até poderia, mas eu acho que não passa a impressão profissional. Exato. Porque por mais que ele seja bonzinho, ele tá gritando, mãe, vem aqui, não é legal. Não. E tem espaços que eu já frequentei, comerciais, que a mãe tem ali a criança com caixa de brinquedo, a TV do espaço que poderia estar passando algo pra cliente, tá passando Homem-Aranha. Então, assim, não é bacana na questão, vamos vislumbrar negócio, Exato. Empresa, uma coisa séria. Aí não fecha, a gente quer ir para um lado, mas tá indo lá pro outro, né? Então, isso eu sempre pensei assim pra não perder, porque como é cômodo, né, Sim. trabalhar em casa, me regrar pra eu estar arrumada. Esse é um cabelo, ponto, né? Eu trabalho de preto, então beleza, eu trabalho de preto, eu posso não estar com o cabelo mega escovado, mas eu tô bem arrumadinha, uma maquiagem, e daí eu tô trabalhando nesse momento, então ok.
Porque daí em casa, pra você não ficar desleixado, eu acho que é possível começar em casa, eu estou ainda trabalhando em casa, mas eu acho que tem que ter, assim, alguns pontos que você não pode abrir mão, né? Olhar como uma empresa e se portar como uma empresa, né? Sim. E como você me encontrou? Eu te encontrei... Como eu te encontrei? No Instagram, acho que foi pelo Instagram. Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Mas acho que foi pelo Instagram. E eu tenho a impressão também de que eu já te conhecia do tempo das unhas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já cheguei a fazer minha unha contigo há muito tempo, quando eu era adolescente. Eu não tenho certeza. Mas esse nome Josiane me era familiar. E eu conheço uma aluna tua, que é a Mariane, que é amiga da Su. A Mari. Que a gente ia numa reunião juntas. Eu lembro da mudança que ela teve na vida dela. Lembro disso e sou amiga da Su, que é sua cliente, né? Pois é, que mundo pequeno, foi né? Coincidência depois. Super coincidência. Né? Então, foi pelo Instagram, porque eu sempre tava pesquisando, já tinha visto, vi o teu perfil, vi que você tinha escola. Aí te adicionei no WhatsApp, a gente começou a conversar. E depois coincidiu da Su, daí eu liguei com quem a Mari tinha feito o curso. A Beri também, eu já conhecia do Facino, que eu era cliente de cabelo, da Ângela, então já sabia. A Unhas da Beri. A Unhas da Beri, que eu conhecia. E foi isso, foi pelo Insta. E depois, quando a gente começou a conversar no WhatsApp, aí tudo se abriu, né? Porque quando você conversa com a pessoa, você já percebe, né? Pra onde que ela tá indo, assim. Então, bateu, assim. Tanto é que eu dizia pra ti, lembra? Jô, não tem dinheiro agora pra fazer esse teu curso, mas eu vou fazer em algum momento, eu vou fazer. Eu lembro. Porque eu sabia que esse caminho era por ali, sabe? Como você pensava que fosse construir esse processo, eu e você juntas? Qual era a expectativa que você tinha do curso? Técnica. Né? Mas assim, inicialmente técnica, porque você é uma pessoa que tem muita experiência, tem coisas que só o tempo, né, nos ensina, então eu acho assim, tem muita gente nova no mercado, estudando e se destacando com talento, mas existe aí uma bagagem de experiência que só o tempo, né? Então assim, acredito que tem muito mais além do que a gente já trocou de experiência, que você tem ao longo da tua caminhada, da tua carreira, né? Então isso foi algo assim que eu já sabia assim mais ou menos o que esperar, né? Algo concreto, algo realmente com fundamento. Aquela história que a gente fala de fazer algo sem saber o porquê está fazendo, né? Que é muito comum. Mas por que remover a unha natural embaixo? É assim, tem que remover, senão é feio, vai dar problema, vai dar fungo. Aí de repente, mas espera, se a tua cliente quiser deixar a unha ficar comprida, como vai ser isso? Não vai ser? Tem como não remover? Tem. Não acredito, sabe? Então, assim, é saber as possibilidades e justamente o porquê que eu tô fazendo aquilo, né? É por isso que eu falo que eu gosto de olhar o curso como eu não estou te entregando um curso, eu estou te entregando um negócio. Porque um curso, existem cursos mais rápidos que o meu, muito mais acessíveis. Existem cursos com... vamos dizer assim, fracionados, tudo pouquinho, vem hoje faz a cutícula, vai amanhã faz uma aplicação, no outro dia aprende só unha encapsulada, por exemplo, né? Tem essa segmentação bem destinada hoje no segmento, mas aí eu ainda luto porque elas entregam mais do mesmo. Porque você não tem um negócio, você tem uma técnica. Aí a menina começa com gás, movimenta a família ajuda, achando que vai, olha no Instagram, nossa, fulana conseguiu, a outra conseguiu, olha aqui, a mudança da vida, não sei o que, e agora... Não, então isso daqui dá. Aí você sai de lá fazendo mais do mesmo, perdida, sem um diferencial, sem saber por onde realmente começar o seu negócio e se frustra. E na grande maioria das vezes até desiste. E é como você falou, uma coisa que eu percebi no nosso curso, 2 pontos. A importância do VIP, porque está você e a instrutora, é outra coisa. Você está falando de você, do teu negócio, de como você trabalha, o teu tempo, a tua dificuldade, se é fácil aqui, então beleza, vamos por ali que é mais difícil, que não tá conseguindo. Em turma é outra coisa, né? Que nem professor particular, não tem como ser igual, não existe. Exatamente. Não tem como. Porque a dificuldade minha pode ser pra outra uma besteira que ela já sabe. Então eu acho que pra quem tá começando, o VIP, assim, é a única possibilidade. Eu vejo de 2 formas, olha só, eu vejo assim, pra quem tá começando, encurta caminho. Sim. Por quê? Porque você numa sala, vamos colocar uma turma pequena com 6 pessoas, tá? Vamos fracionar em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. 6 pessoas, se eu for passar 10 minutinhos com você e fracionar mais 10 minutinhos pra outra, só volto em você daqui 1 hora. Tu consegue entender? Se o curso tem 6 horas, porque você tem que tirar o intervalo do café da tarde, do almoço, então eu vou estar com você 5 a 6 vezes, de 8 a 10 minutinhos. Nossa. No máximo, no mais, eu vou estar num todo, com a turma. E aí, quando você para pra ver o custo-benefício, eu entendo assim.
Num curso VIP, você organiza o seu cronograma. Não sou eu que escolho. Entende? A gente senta, igual nós duas sentamos. Fran, o que é importante pra você no primeiro dia? Então vamos colocar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou imprimir e a gente vai dando um checkzinho em cada uma das coisas que a gente concluir. Por quê? Porque você tá sabendo o que você tá contratando. Um cronograma engessado em turma é relevante? É bacana? É. Mas talvez não seja especificamente 3, 4 itens que você tá precisando no momento. Exato. Mas aqueles 3, 4 itens, se for focado pra você, te entrega a chave da virada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter uma pessoa quando eu digo 24 horas, é o tempo inteiro daquele curso, né? Claro. Direto com você, sem se dispersar pra nada, te joga pelo menos 4 vezes à frente. Por quê? Porque é só nós duas com uma cliente com a mão, 100% do tempo, à mercê da gente ficar fazendo aplicação de técnica. Então, tipo, isso pra mim se eu fosse fazer um curso, a pessoa já me conquistaria por aí, porque eu penso, é muito personalizado. Outro ponto extremamente importante, o fato de você levar o seu curso inteiro gravado. Ah, isso aí não existe, nunca vi em lugar nenhum. Por quê? Entenda que isso é seu. Então, sentiu uma dúvida? Vai lá e olha. Sentiu uma dúvida? Ó, terminamos esse conteúdo, salva a aula. Agora vamos pra outra técnica. Começa a gravar. Terminou? Salva a aula. Porque não é que você vai ficar assistindo muitas vezes, mas e se precisar? Tá ali. O que mais te chamou a atenção quando a gente tava na execução do curso? A técnica, a grana, você entender da fração dos produtos, de como cobrar, porque você falou pra mim assim, Jô, eu já mudei minha tabela 2 vezes depois que eu comecei o curso com você. Como foi isso? Eu acho que, assim, os 2 pontos que mais marcaram, o primeiro foi realmente a técnica, que juntou com a expectativa que eu tinha, né? Que era essa parte de técnica, e isso supriu, porque a gente trabalhou muito profissional, muito pontual as coisas e com porquê. Isso é assim por conta disso. E não é eu acho, é porque é, né? Então isso foi uma coisa, assim, que pra mim foi sensacional, porque eu sou muito assim, né? Então isso eu acho que me deu uma segurança maior no atendimento. Não sou a mesma lá de fevereiro que atendi a primeira cliente, assim, totalmente diferente. Agora eu sei onde eu tô indo. Então você automaticamente se sente mais seguro e passa, né, essa segurança. Sim. E a questão que você pontuou sobre... Mudar o valor. Mudar o valor. Sim, a questão do valor vem dessa percepção de entrega de negócio, quando você... O meu valor já não era o mais inicial, assim. Eu fiz uma pesquisa de mercado, quando eu fui montar o meu catálogo, né? E deixei numa média... Uma média, assim. Nem o mais baixo, nem o mais alto. Né? Perfeito. Porque eu sabia que o top, eu não estava entregando ainda essa técnica top, né? E também não é porque se atende em casa que se cobra metade. Sim. Porque você vai ter custo igual, você tá entregando às vezes melhor do que o salão da esquina tá entregando. Então, se você não valoriza o teu trabalho, o cliente muito menos vai valorizar, né? Então, isso foi algo que casou muito na nossa forma de pensar. E eu mudei a minha tabela na questão de valor e de venda. Porque aí eu vou vender uma blindagem, né? Que foi algo que me deu mais segurança, que eu vi muito superficial no início, no primeiro curso. Então, hoje, assim, eu tô super segura e muito focada no processo do gel. Meu esmalte normal foi onde eu atualizei também o valor dele, porque... Trazendo esse papo pra blindagem, você entende o quão ela é rentável pra nós? Mais prolongamento, né? Pela questão do tempo de execução, né? Quantidade de produto? Quantidade de produto também, porque eu sempre sou do mais do que, sabe? Tanto é que a minha esmaltação em gel não tinha o acabamento que eu queria pela quantidade de produto que você utilizava. Porque eu vinha da utilizava. esmaltação normal, carrega o pincel e para de economia e fica arrastando o produto. Só que no gel é o oposto, né? Eu olhava seu rostinho, você falava pra mim, mentira que é só sabá. Não vai dar. Parecia uma miséria. Eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não quero economizar, eu quero entregar o top. Mas pra entregar o top tem que ser com um pouquinho de produto. Sabe aquela coisa? Então, assim, só teve ponto a agregar, assim. E o que você acha hoje, se você fosse falar com a Fran de daqui a 5 anos? Nós estamos em 2023. Vamos pensar na Fran de 2028. Como você vê o desenhar dessa sua trajetória no segmento das unhas relacionado a 2 anos, depois mais 2, depois mais 1? Analisando esse quase meio ano, né, que deu 5 meses, e como a gente falou ali, a análise que eu fiz financeira, de crescente, de quantidade de clientes, né, o que eu visualizo de quem eu tenho hoje fazendo gel, quem eu tenho hoje fazendo alongamento, quem eu tenho hoje fazendo pé, né, eu percebo que o crescimento ele vai acontecer muito rápido, assim, está acontecendo, né. Com certeza não vou mais estar atendendo em casa. Eu acho que isso em questão de 1 ano, no máximo, já vai dar pra
expandir, né? E aí, quando você fala de escalonar, aí é uma questão do teu esforço, né? Porque é como eu falei, as ferramentas estão muito disponíveis. A questão é você focar no que realmente precisa e investir o teu dinheiro no que realmente vai te dar retorno, né? Eu te pergunto isso porque você tem uma bagagem muito importante de venda, de público. E são poucas as pessoas que ensinam hoje, que são professoras, educadoras, que têm essa bagagem. Isso é um ponto importantíssimo para qualquer negócio. Pela trajetória que eu tenho, te afirmo que são pouquíssimas as pessoas que conseguem conversar fluentemente, bem, com as câmeras, ter esse tino de já quero começar certinho lá com a minha logo. Então isso tudo vai fazendo um catálogo da sua trajetória. Como se fosse um diário, entendeu? Porque isso vai transformar o seu negócio de educação depois. Reflete, né? Totalmente. Né? A gente não sabe quando, Deus toma conta de todas as coisas, sabe o momento certo pra tudo, mas eu vejo como algo que pode ser sim muito promissor, por que não? Sim. E engraçado, nunca tinha parado pra pensar, mas você falando agora, essa área de venda sempre foi muito forte. E a realidade é que a gente se vende a todo momento, né? Então, e engraçado que a gente vende mais aquilo que a gente acredita e gosta. É muito mais fácil, porque aquilo transpassa pra pessoa, a pessoa vê no teu olho se aquilo é real ou não, né? E essa área do design, que era o meu mundo, assim, como eu sempre gostei muito dessa questão estética que a gente consegue jogar pra questão da unha, questão de composição de cores que entra no esmalte. Minha primeira modelo pós-curso de fibra, primeira, que eu sempre digo, gente, eu tenho uma sorte, porque assim, ó, o que tem de desafio ele cai igual no colo, assim, a primeira modelo. Achei no Instagram, coloquei lá no perfil da empresa, né, do estúdio. Preciso de modelo, tal horário pra alongamento. Uma menina que viu de uma sobrinha, a menina apareceu de paraquedas. Esmalte normal. Que eu tirei o esmalte normal, fungo, em quase todas as unhas. Eu não sabia, nunca vi nem, né? Não te falaram nada no curso? Não estou sabendo dessa parte, o que fazer agora. Depois fui até a minha instrutora e falei, apareceu isso, ela, meu Deus, não podia ter feito e tal. Eu falei, beleza, fiz, vamos aguardar o que vai acontecer. E aí, eu pensei, bom, assim, junto a 2 neurônios você consegue. Eu saber que se você pegar isso aqui contaminado, você vai passar pra outra. Falei, gente, atendi ela, tem fungo, o que eu vou ter que fazer? Comprar outro? Fui lá, comprei outro desidrate, outro primer, outro. E aí peguei, fiz um risco vermelho debaixo do vidro cheio novo, que eu sabia que aquele vidro era o da fulana, modelo que não pagou nenhum real pra fazer o primeiro alongamento. E deixou o material inteiro ali contaminado e gastou tudo só pra ela. Exatamente. E hoje ela nem vem mais, porque era uma pessoa que não era o público, não batia no valor, era uma modelo de treino e eu investi um valor X que ficou. E como foi pra você descobrir que você tinha investido em produtos que não existia necessidade ou que, por exemplo, não seriam funcionais como a cadeira que você comprou pra atender os processos de pé? Só tô dando um exemplo, porque você falou do prep, do primer, que você usou pra aquela unha que tinha fungo, botou lá, a cliente nem tá voltando mais, tá tudo lá parado, contaminado. Mas como foi isso? Porque assim, ó, não foi um investimento pequeno, custou R$1.000 só aquela peça, né? Então R$1.000 uma peça só, se você reflete isso numa compra certa, quanto de material? Você compraria todos os seus materiais de gel, espátula, alicate pra começar, atendendo 5 clientes no dia, com certeza. Com certeza, com certeza. Tanto é que agora, como me sinto, né, dinheiro escorrendo, né? Deixou de investir. Aí assim, e tal, como você falou, você pode ir lá na frente e já evitar problemas e já sair na frente, já evoluindo, subindo esse degrau, ou ficar patinando. Então, assim, a gente ter essa noção de que você comprou uma peça a R$1.000 e aí não estava suprindo confortável, e você no curso conheceu uma peça que te supriu confortável por 85, já com frete e tudo, você vê que a importância da pessoa, assim, não compra nada. Pega só o básico, um kit de atendimento, alicate, espátula, lixa, cortador de unha, palitinho, pincel e tal, vem, faz o curso, olha tudo, vê preço de tudo, vê os benefícios e as diferenças entre os produtos, os materiais, as ferramentas e depois compra certo, porque só no que você economizou, você já teria pago o meu curso lá atrás. Você consegue entender? Só o que você comprou errado, já teria pago o meu curso com você lá no primeiro mês. E olha que engraçado, a gente cai num vício de comportamento, que eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? Deixa que eu faço.
Desde que eu faço, eu vou sem saber. Então, assim, se você de início já pega uma consultoria, você vai mais certo. Certeza. Você vai investindo. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Elas têm medo de jogar a responsabilidade no ombro de quem vende. Porque entende o seguinte, se eu sou sua aluna e você fala para mim, Jô, vem, faz uma consultoria comigo, que nessa consultoria eu vou te entregar isso. Se você não me entrega, você vai ter um problema sério comigo, porque eu sou a cliente que te cobro. Eu cobro. Entende? E hoje em dia, as pessoas sequer se predispõem a entender o que elas estão comprando. Elas olham um cronograma solto e olham muito mais o post bonito, colorido, quantas pessoas a pessoa tem de seguidor, o carro, a foto, entende? Do que especificamente onde aquilo vai fazer com que ela venda mais, com que ela coloque dinheiro com mais fluxo e menos tempo na casa dela. Claro. 3 palavras pra gente encerrar assim. Resume o nosso tempo até aqui em 3 palavras, dá? Dá. Eu acho que determinação seria uma palavra. Determinação. Projeto, que eu vejo assim que é algo que é a pontinha do iceberg, né? E resiliência. Que a gente precisa ter. Precisa ter. E o que você diria como projeção assim, que você deseja para você até dezembro? Nós estamos em junho. Até dezembro, a minha meta é estar com a minha agenda bem preenchida. Não sei se fechada, mas assim, mais estruturada. Agora, né, que eu tenho essa segurança maior e sei aonde eu tô. E sabe que também existem outras possibilidades, como a blindagem, a esmaltação no pé e tal. Isso. Inclusive, eu tinha pensado em tirar a esmaltação tradicional, porém, eu pensei o seguinte, é mais válido eu baixar R$20 pra fazer a esmaltação tradicional, porque eu tenho a oportunidade de trazer quem não conhece a esmaltação em gel pra dentro do estúdio, e no decorrer de 2, 3 atendimentos eu tenho certeza virar ela migra. Agora, se eu já fechar de cara, não trabalho com esmalte tradicional, a pessoa não vai vir. Sim. E aí eu tô fechando uma porta. Então, nesse momento, me soa mais inteligente fazer isso. Deixa o valor um pouco mais alto, pra não ficar também mão a R$30, não tem condição, sim, né? E trabalhar essa oportunidade da venda, né? Certeza. Fran, meu amor, te agradeço demais a confiança. Amei o nosso tempo juntas, sei que é só o começo e que depois outras oportunidades nós iremos ter. Te desejo toda sorte de bênção. Amém. Com as suas clientes, com seus novos projetos. E que seja bênção sempre pra você, que você possa navegar aí por essa profissão e que ela possa te abrir muitas portas e depois você possa abrir muitas portas pra outras pessoas. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.